Meus queridos amigos, 23ª aula do nosso curso aqui de Direito Falimentar, Recuperação Judicial, parte 3. Item 1 do caderno, órgãos da recuperação judicial. São 3 os órgãos da recuperação judicial, e a gente vai estudar todos eles, tá? O primeiro é o que a gente estuda hoje, a Assembleia Geral de Credores. O segundo é o da administração judicial, que a gente vai ver na próxima aula. E o terceiro é o Comitê de Credores, que será visto na aula após a aula sobre administração judicial, certo? Vamos lá, item 2 do caderno, o primeiro órgão da recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores. Nos termos do artigo 35 da Lei 11.101 de 2005, a Assembleia Geral de Credores terá as atribuições na recuperação judicial, portanto fala aqui do inciso 1º do artigo 35, as atribuições de deliberar sobre a linha A, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. A linha B, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição. A linha C foi vetada. A linha D, o pedido de desistência do devedor nos termos do parágrafo 4º do artigo 52 desta lei. A linha E, o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor. E a linha F, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Muito simples. Segundo Rodrigo Shirai, a principal função da Assembleia Geral dentro do processo de recuperação judicial é a de deliberar sobre o plano de recuperação, não é? Tem sido muito comum nos procedimentos recuperacionais, e ainda lendo aqui a colocação do Rodrigo Shirai, a modificação dos planos originariamente apresentados pelo devedor durante as assembleias, porquanto se trata de uma negociação que deve atender aos interesses dos credores, ao menos da maioria deles, embora qualquer modificação no plano tenha de contar com a concordância do devedor. Muito bem. Como escreve agora Fábio Lioa Coelho, a Assembleia dos Credores é órgão colegiado e deliberativo responsável pela manifestação do interesse ou da vontade predominantes, está no plural porque ele fala do interesse ou da vontade predominantes entre os que titularizam crédito perante a sociedade empresária requerente da recuperação judicial sujeitos aos efeitos desta. De maneira geral, e ainda lendo Fábio Lioa Coelho, nenhuma recuperação de empresa se viabiliza sem o sacrifício ou agravamento do risco, pelo menos em parte, dos direitos de credores. Por esse motivo, em atenção aos interesses dos credores, sem cuja colaboração a reorganização se frustra, a lei lhes reserva, quando reunidos em assembleia, as mais importantes deliberações relacionadas ao reerguimento da atividade econômica em crise. Faz todo sentido, né? Eles são credores, eles querem receber, e a lei já está favorecendo demais o recuperando, não é? Então faz todo sentido que os credores tenham esse poder todo. Conforme o artigo 36 da Lei de Falência, a Assembleia de Credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 dias. Esse edital aí deverá conter o local, a data e a hora da Assembleia em primeira e em segunda convocação. Essa segunda convocação aí não pode ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. Além disso, o edital deve conter a ordem do dia, bem como o local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Na prática, eu imagino que isso se resolva na internet, né? Tá aqui o PDF do plano, leiam aí e a gente vai discutir isso na Assembleia, essa vai ser a pauta. Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor, é o parágrafo 1º. O parágrafo 2º do artigo 36 ainda aduz que credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de Assembleia Geral. O parágrafo 3º, por sua vez, afirma que despesas com a convocação e realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2º que eu acabei de ler aqui com vocês, né? Quando credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma classe requererem ao juiz a convocação de uma Assembleia Geral. Tirante esses casos aí, quem paga a conta é o devedor em recuperação, como aponta o parágrafo 3º. Presidência da Assembleia. A Assembleia de Credores é presidida pelo administrador judicial,
e este designará um secretário dentre os credores presentes, é o artigo 37 caput da Lei 11.101. Se a pauta da Assembleia for o afastamento do administrador judicial ou se houver incompatibilidade deste, a Assembleia deverá ser presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito, é o parágrafo 1º. Instalação da Assembleia. A Assembleia de Credores instala-se na primeira convocação com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. A segunda convocação será instalada com maior número, é o parágrafo 2º. Lista de presença. Para a participação da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença que será encerrada no momento da instalação. É o parágrafo 3º. Representação do credor na Assembleia. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, obviamente, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, é o parágrafo 4º. Sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia, é o parágrafo 5º. Ata da Assembleia. Do ocorrido na Assembleia, lavrar-se-á ata que conterá, o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 membros de cada uma das classes votantes, que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas, é o parágrafo 7º. Força do voto de cada credor. Em regra, olha a regra, o voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito. Então, quanto mais crédito tem o credor, quanto mais lhe é devido, maior a força do seu voto. Essa é a regra. A exceção da regra está nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, onde, no tocante à classe dos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente do trabalho, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. É o artigo 38, caput da Lei 11.101 de 2005. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data da realização da Assembleia, é o parágrafo único. Quem tem direito de voto? Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores que é apresentada pelo administrador judicial, lá naquele caso lá de editais, né, do parágrafo 2º do artigo 7º que a gente já estudou anteriormente. Ainda na falta desse documento também, terão direito as pessoas arroladas naquela redação, ou melhor, naquela relação que o próprio devedor apresenta sem prejuízo dos acréscimos, em todos esses casos aí, das pessoas que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias. E tudo isso deverá observar aquele mecanismo dos créditos retardatários que são mencionados ali nos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da Lei de Falências, é o que diz o 39 caput com outras palavras da Lei 11.101. Deixa eu só dar uma olhada no caderno aqui, para ver se eu escrevi uma coisa corretamente. Muito bem, tá certo. Quem não tem direito de voto não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação nem de quórum da instalação e da deliberação os titulares dos créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. É o que diz o parágrafo 1º do 39 da Lei 11.101. Esses parágrafos 3º e 4º do 49 são assim redigidos: tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitir, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, havendo a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. E o parágrafo 4º diz: não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2º do artigo 86 desta lei. Outro item aí do caderno: sanação geral das deliberações. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. É como se a coisa se petrificasse, certo? É o parágrafo 2º do artigo 39. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aproveitarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa, evidentemente uma responsabilidade civil subjetiva. Nesse caso, é o parágrafo 3º. Outro item importante do caderno: vedação de liminares. Segundo o artigo 40 da Lei 11.101 de 2005, não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para a suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. Composição da Assembleia Geral de Credores. Segundo o artigo 41 da Lei 11.101 de 2005, a Assembleia Geral de Credores será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1º, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Inciso 2º, titulares de créditos com garantia real. Inciso 3º, titulares de créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. E inciso 4º, titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Esse inciso 4º foi incluído pela Lei Complementar 147 de 2014. E aí, no caderno vocês vão notar que eu coloquei dois quadros, né? Eu puxei um quadro para o inciso 1º para dizer: titulares de créditos derivados da legislação de trabalho votam com a classe prevista nesse inciso 1º aí, com o total de seu crédito independentemente do valor, certo? E eu puxei outro quadro no inciso 2º para falar, junto com o inciso 3º, o seguinte: os titulares de créditos com garantia real votam nessa classe até o limite do valor do bem gravado e votam com a classe 3 pelo restante do valor de seu crédito, certo? Aprovação da proposta. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral. Essa é a regra. E está lá no artigo 42 caput da Lei 11.101 de 2005. Mas nós temos 3 exceções dessa regra. Primeira, deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea A do inciso 1º do caput do artigo 35, ou seja, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Segunda exceção, composição do comitê de credores. Ou ainda, terceira exceção, forma alternativa de realização do ativo nos termos do artigo 145, né? Homologação do negócio jurídico processual plurilateral, que eu já mostrei para vocês, envolvendo o artigo 144, que a gente estudou anteriormente. Ele deve ser homologado pelo juiz depois de aprovada pela Assembleia Geral de Credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se for necessária, dos atuais sócios ou de terceiros. Aqui exige-se 2/3 de credores que representem os créditos presentes, é o artigo 46 da Lei 11.101 de 2005. Outro item no caderno, a regra do artigo 43 da Lei 11.101 de 2005. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação. Esse é o caput.
Esse dispositivo aí também se aplica ao cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, colateral, até o segundo grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, de sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes, da sociedade devedora e a sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções aí. Isso está no parágrafo único. Mais um item do caderno, né? Escolha dos representantes das classes. Na escolha dos representantes de cada classe no comitê de credores, somente os respectivos membros poderão votar. É o artigo 44. Deliberações sobre o plano. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores deverão aprovar a proposta. É o artigo 45 caput. Na classe dos titulares de créditos com garantia real e também na classe dos titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes, é o parágrafo 1º. Na classe dos titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho e também na classe dos titulares, deixa eu corrigir aqui, dos titulares de créditos enquadrados como ME ou EPP, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. É o parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei Complementar 147 de 2014. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. Isso aí está no parágrafo 3º. E, finalmente, para terminar esse encontro, 23º já dissemos anteriormente, mas não custa repetir, a aprovação de forma alternativa de realização do ativo da falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. Isso aí está no artigo 46 da Lei 11.101 de 2005. Encerro aqui o 23º encontro e volto já com o 24º encontro para continuar estudando recuperação judicial com vocês.